Tu não chegaste a ficar um ano no PDT, né? Fiquei exatamente fiquei Um ano. um ano e 2 meses. Ah, um Um ano ano. e 2 meses. E o Eu entrei no início de março início de março. do ano passado, quando foi aberta a janela partidária. Na época era vereador, e só pode fazer a troca na janela partidária. Tu Ah, estava no. na Tu verdade, estava no Republicanos. republicanos. Eu já vinha participando com o PDT há muito tempo, então eu fiquei mais tempo do que isto, mas legalmente fiquei um ano e 2 meses. E o que motivou a saída? Bom, primeiro eu sou obrigado a falar do início, né? Eu não posso falar da minha passagem do PDT sem agradecer os amigos que me levaram para lá. Né? Roberto Bastos, o Luiz Carlos Vieira, o Kelpas Velasquez, são pessoas que eu tenho que fazer um agradecimento por terem me dado a oportunidade de participar numa eleição municipal junto com o PDT, mesmo não concorrendo, mas ali participando, ajudando e conhecendo um pouco, né, da história do PDT. Então, uh, preciso fazer esse reconhecimento e esse agradecimento. Fui para o PDT com sonhos, com uma ideia de concorrer na chapa majoritária. Infelizmente, não se concretizou, né, por vários motivos. Mas eu costumo dizer que o principal é que para concorrer a vereador, basta tu querer. Tu querer ter um partido, tu sozinho consegue construir a tua candidatura. Para concorrer a uma chapa majoritária, tu tem que ser querido. O grupo tem que abraçar a tua candidatura e 90% das ações não são feitas por ti, mas sim por aquele grupo partidário que te abraçou. E, infelizmente, por uma série de motivos, inclusive anteriores à minha chegada, que é acordos com outros partidos, com ideias ideológicas, não foi possível construir. Mas, mesmo assim, entendi que deveria permanecer lá e fomos para a eleição. Acho que foi uma vitória nós conseguirmos colocar uma nominata para vereador, porque na última eleição nem nominata o PDT teve. E tivemos ali um espaço de menos de um mês para conseguir filiar pessoas para concorrer. Infelizmente, não chegamos à nossa cadeira por 200 votos na primeira contagem e depois na segunda contagem, que aí precisaria 80% do coeficiente, faltou menos de 70 votos para o nosso candidato mais votado entrar. Então esse é o objetivo, que era o objetivo principal do partido, faltou muito pouco. Mas tivemos a vitória de colocar. Talvez se nós tivéssemos com a nominata completa, tivemos um problema que 2 candidatos desistiram na última hora, nós teríamos conseguido, mas tudo bem. E desde lá eu venho pensando, né, se foi correto esse meu direcionamento para o PDT ou não. Eu tenho uma história familiar lá, né? Meu avô foi PTB e depois PDT e meu pai foi PDT. Então, eu fui mais levado pela emoção do que pela razão para ir para o PDT. Foram, desde a eleição para cá, aí em torno de 8 meses, onde eu vim pensando, reavaliando, e muita coisa aconteceu também na minha vida, a questão profissional, questão de eu assumir um cargo como governador do Rotary em breve. E isto vem, querendo ou não, te fazendo perguntas de você está no lugar certo no momento político e naquelas convicções que tu tem. Eu tenho uma trajetória aí que é marcada, né, pelo diálogo, pelo equilíbrio,
e principalmente pensando sempre no bem comum, no coletivo. E eu não posso abandonar essa minha história de conversar com todos, independente de ideologia. O país enfrenta aí uma vamos dizer assim, como eu tenho que cuidar até a palavra de dizer neste momento mas são desafios que ele estava numa bipolaridade. Tá? Hoje tu tem que ser ou Lula ou Bolsonaro. Isso me incomoda muito, mas muito mesmo. Né? Eu posso, às vezes, concordar com algum líder, seguir aquelas coisas que eles falam, mas eu tenho o meu livre-arbítrio de discordar quando eu acho que aquilo não está correto. Então, eu tenho essa linha mais para o centro. E pensando bem, avaliando, estou pensando que não abandonar valores, né? Mas que o país precisa, nesse momento, assim como o nosso estado, como a nossa cidade, de construção de pontes, de convergência, de diálogo. Não assim, olha, eu sou de um lado, então só este lado está certo. Não. Eu concordo com muitas e muitas coisas da esquerda, mas eu também concordo com muitas coisas da direita. E isto, às vezes, fica... O pessoal da direita fica bravo contigo quando tu diz que lá a educação, a esquerda dá mais oportunidades. O pessoal da esquerda fica bravo contigo quando tu fala que os empresários têm que ter liberdade para eles agir, porque eles dão os empregos. Então, está muito complicado. Então, eu preferi, neste momento, me afastar do PDT, que tem a sua trajetória, tem a sua ideologia, do que ficar lá brigando. Afinal, são meus amigos. Então, eu não vou brigar com amigos meus por causa de política. Tive lá a oportunidade de conhecer grandes pessoas que, se não fosse a minha ida para lá, eu não conheceria. Como, por exemplo, o presidente natalício. E não vou citar os outros para não esquecer ninguém. Então, eu vou pegar o presidente natalício como símbolo de pessoas que eu tive um grande prazer de conhecer lá. Eu vou pegar um homem e uma mulher. O presidente natalício, espetacular. Professora Vilma, que foi nossa candidata. Poucas vezes eu vi uma pessoa tão abnegada. Uma força de vontade, assim, ó, imensa. Então, foi muito boa a minha passagem lá. Deixo amigos, deixo a porta aberta, mas decidi que é a hora de eu migrar, assim como eu entrei lá na política lá atrás, onde era um partido de centro, migrar. Não tenho ainda o partido, eu sei que essa pergunta tu vai me perguntar, então eu já vou me adiantar. Não tenho ainda partido definido. Tenho vários convites, mas acho que não vou me precipitar. Acho que ainda está longe qualquer tipo de eleição para tomar essa decisão agora. E nós vamos a um rápido comercial, que na volta o Azevedo vai dizer o futuro dele para o ano que vem. Ano que vem temos eleições aí para deputado estadual, federal, 2/3 do Senado, governador e presidente da República. Quem sabe o Azevedo vai ser candidato a uma dessas vagas aí, mas ele vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Já voltamos. Hoje é a quinta da padaria Tischler, ouça suas ofertas. Torta de abacaxi cada 100 gramas, R$ 3,49. Cuca leite condensado com coco a cada 100 gramas, R$ 4,99. No clube, R$ 3,99. Pão cervejinha a cada 100 gramas, R$ 1,88. Torta bolacha a cada 100 gramas, R$ 3,69. Pão sanduíche Tischler cada 100 gramas, R$ 1,69. No clube, R$ 1,39. Bocasse a cada 100 gramas, R$ 4,59. No clube, R$ 3,99. Aproveite!
Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Gaudério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare o teu mate e dá volume, tchê. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. Agora 8h14, e na cachoeira do Museu Municipal Edir Lima, 22 graus, tempo nublado, fechadinho, vai sair de casa, tem que levar o guarda-chuva amigo, a sombrinha amiga, porque de tarde deveremos ter chuva, e chuva forte aqui na Princesa do Jacuí, algo aí em torno de 25 milímetros. Aqui o Vale Notícias para Seletro e Supermercados Tischler. Estamos conversando com o Nelson José de Azevedo Júnior, ex-vereador de Cachoeira do Sul, uma figura bem conhecida aqui da nossa cidade, agora está emprestando seu know-how ao Rotary Club, é governador do Rotary Club. Saiu, deixou o PDT e ele vai agora dizer o futuro político dele para o ano que vem, né? Temos eleições. Vai concorrer a alguma cadeira ou tudo depende? Aliás, se tu for concorrer, posso estar enganado aqui, tu tem até outubro para se filiar num partido, né? Caso tu queira concorrer ano que vem, é isso? Não, outubro é a data do domicílio eleitoral. Tá. É abril. Abril. Até abril, início de abril. Até abril tu pode te filiar num partido e concorrer em outubro do ano que vem. Isso, 6 meses antes da eleição. Bom, como eu falei no outro bloco, eu ainda não decidi para qual partido eu vou me filiar. Eu tenho alguns convites, mas vou fazer isso com calma. E a eleição para deputado, primeiro eu quero dizer que eu concordo com o meu amigo Cláudio, nosso deputado atual, que Cachoeira não pode deixar de ter um deputado. Tá? Seja ele estadual, de preferência federal, que é em Brasília. Preferência os dois, um estadual e um federal. Dois, né? Porque em Brasília que está o dinheiro. Né? Então, nós temos que tentar ter um deputado federal novamente. E o futuro a Deus pertence, como ele também, parafraseando ele também. Mas eu entendo que essa migração agora de partido não me ajuda, porque os candidatos que estarão na urna para que o eleitor escolha no ano que vem, já estão trabalhando, né? Já estão com a equipe pronta, já estão com acordos com os seus partidos. Então é um pouco difícil eu entrar agora e acabar candidato. Também tem essa minha missão do Rotary, que nos próximos 2 anos aí eu estarei bem atarefado com toda a metade oeste do Rio Grande do Sul, né? O nosso distrito vai aqui de Cachoeira, pegando Paraíso e Restinga, e depois pega toda a fronteira oeste, vai até Uruguaiana, Itaqui, indo com a outra ponta lá em Jaguarão. Mas se lá na frente for colocado esse desafio pelo partido que eu escolher, e se eu entender que a cidade necessita disto, não fujo da luta. Mas não é o que está no meu horizonte próximo. Nelson, quantos votos mais ou menos para um estadual e quantos votos para um federal, a estimativa de cálculo aí para pegar uma cadeira? Depende aqui em Cachoeira era em torno de 600 votos
Claro, o partido atingindo o coeficiente, em torno de 600 votos pegaria uma cadeira na Câmara de Vereadores de Cachoeira. O coeficiente 2,700 e uma média de 600 votos. Dificilmente alguém que fez 600 para vereador, que o partido alcance, fique fora. Para estadual, depende muito do partido. Tem partidos que têm estadual com 20 e poucos mil votos. Hoje, com a questão dos suplentes, tem gente até com menos lá. Tem gente com 17 mil votos que está atuando como deputado estadual. Né? Mas para garantir que tu esteja lá, são 40 mil votos. Mas a partir de 25, tu já está pegando a cadeira oficial. E para federal, bom, aí sim, eu conheço um grande amigo meu, duas vezes prefeito de Passo Fundo, o Luciano Azevedo, que ficou fora com 76 mil votos. Ficou fora para federal. Porque o partido dele colocou só uma cadeira e ele foi o segundo mais votado e acabou ficando um período lá como suplente, mas hoje está fora. Então, o federal, que em menos de 60 mil votos, praticamente está fora. E para se garantir, tem que fazer mais de 80 mil votos para federal. E aí a caminhada é muito longa, são 471 municípios e precisa de voto em todo o estado. Não adianta só uma região. Não adianta. Para um deputado estadual, ele ainda consegue tu pegar um pedaço, vamos dizer assim, algumas cidades, se tu conseguir aí 25% das cidades que tu faça voto, tu ainda pode ter êxito. Mas para federal, tu tem que pingar em 90% dos municípios. Né? Isso faz a diferença. E a mudança para federal ela é sempre muito pouca, né? Porque foi falado antes das emendas, o povo, a comunidade, acaba ficando refém das emendas porque o dinheiro vai todo para Brasília, não volta de lá. E qual é a maneira de voltar? Através das emendas, que cada vez se aumenta mais lá no Congresso. E aí tu fica meio refém daquele deputado federal. Olha, eu preciso que esse cara volte, porque é ele que manda dinheiro para o ginásio, ele que manda dinheiro para asfaltar a rua, é ele que manda dinheiro para o hospital. Então, a renovação, isso tu pode pegar os dados aí das últimas eleições, a renovação não passa de 10%, 15% na questão federal. Para estadual é um pouquinho mais. Para estadual se renova, porque, como eu te disse, nós somos mais bairristas e, às vezes, uma determinada região abraça algum candidato, e esse candidato consegue, mesmo ainda não tendo sido deputado estadual, se eleger. E o deputado estadual, até bem pouco tempo, ele nem tinha a questão das emendas. Faz 4 ou 5 anos que começou, e a emenda é pouca, é em torno de 1 milhão, com pouca, eu digo, comparado com o federal, né? Então, há mais essa mudança na nossa Assembleia Legislativa do que na Câmara Federal. Vou fazer a pergunta para ti, a mesma que eu fiz para o deputado Cláudio Tatti, né? Esse aumento das cadeiras lá na Câmara dos Deputados de 513 para 531, mais 18 cadeiras a partir de 2027, mais 60 milhões de reais de custo anual para o parlamento. Tu é a favor, é contra, está certo, está errado? Contra. Eu acho que nós já temos deputado suficiente, né? Mantenho a mesma posição que eu tinha quando eu era vereador aqui. Pela lei, nós na Câmara de Vereadores pode ter 17 vereadores. Se pegar a lei proporcional com habitantes, número de votantes, a gente pode Temos em torno de 80 mil e 60 e poucos mil eleitores. A gente pode ter até 17 vereadores aqui. Nós temos 15. Né? E sempre que foi me questionado isto, eu entendo que é um número... Eu entendo que o 11 era pouco e que o 15 está tranquilo. Sempre fui contra aumentar mais 2 vereadores aqui. Então, mantendo essa coerência, sou contra terem aumentado lá. Apesar do Rio Grande do Sul iria perder representatividade, né? Iria perder 3 deputados e que isto, consequentemente, perde representatividade e perde dinheiro.
porque são 3 deputados a menos mandando emendas aqui para o nosso Estado. Mas, mesmo assim, com todo esse valor, porque nós não podemos pensar o seguinte, são mais 3 salários. Não, não. São mais 3 estruturas para o Rio Grande do Sul. E são, quantos que aumentaram? 17? 18 cadeiras. São mais 18 estruturas. Para quem já foi em Brasília, sabe que um deputado tem lá 20 e poucos funcionários. E isso que dá esse montante todo aí que tu falou. Então, acho que neste momento que o país precisa de dinheiro para tudo, nós colocarmos mais dinheiro ainda no Congresso Nacional, eu sou contrário. Muito bem. Tá, então, fizemos esse bate-papo, né, com o meu amigo Nelson José de Azevedo Júnior, ex-vereador, já foi presidente do Legislativo Municipal Cachoeirense. Por 2 vezes. Por 2 vezes, isso. E veio aqui fazer essa conversa sobre a sua saída do PDT e o seu futuro, que ele ainda está pensando e estudando o que vai fazer, porque não é fácil se meter numa campanha e buscar 40, 60 mil votos para poder se eleger. E como tu disseste, né, depende da sigla, né? Isso aí. Tá certo. Nelson, muito obrigado pela... Eu que agradeço, peço desculpa aí pela voz, como a grande maioria sabe, eu tive um câncer na garganta. Pois é, conseguiste remir esse sangue? Tudo tranquilo, tá tudo bem, só que essas mudanças de temperatura acabam prejudicando muito as minhas cordas vocais, então peço desculpa pela voz, às vezes, inclusive as palavras lá no final acabam não saindo completas, mas foi assim que Deus quis que eu continuasse aqui neste plano e assim nós vamos. Agradeço a oportunidade, mais uma vez um abraço aos meus amigos do PDT e deixo aí na mão de Deus o meu futuro político.